Ok, exercício 5. Um colar de 3 kg pode deslizar sem atrito sobre uma barra vertical e ficar em repouso, equilibrando-se sobre uma mola. Ele é empurrado para baixo, comprimindo a mola 150 mm e é liberado. Sabendo que a constante elástica da mola é K igual a 2,6 kN/m, determine letra A. A altura máxima H alcançada pelo colar acima de sua posição de equilíbrio. E letra B, a velocidade máxima do colar. Tá, vamos redesenhar aqui essa figura e eu vou fazer o seguinte raciocínio. Imagina que tem uma mola, certo? Ela vai até, vamos subir um pouco mais, ela vai até aqui, ok? E eu tenho aqui a barra, vou colocar a barra aqui de amarelo. Beleza. Quando eu coloco uma massa de 3 kg, o que acontece? Agora a minha mola ela vai deformar um pouco, vai vir para cá, e aqui tem uma massa de 3 kg, deixa eu botar aqui de azul, aqui tem uma massa de 3 kg, certo? E eu tenho aqui, continua aqui, a barra. Então, perceba que nós tínhamos inicialmente uma posição, vou colocar aqui de vermelho, da mola nesse ponto, e a posição da mola foi para esse ponto. Então eu tenho aqui, uma pequena deformação devido ao peso, certo? Então tá aí. Eu tenho uma deformação, uma pequena deformação devido ao peso. Eu vou chamar essa aqui de XP, ou seja, deformação devido ao peso. Em seguida, o que o enunciado diz é que essa mola ela é empurrada, esse peso é empurrado, tá certo? Para baixo, né, obviamente, e comprimindo a mola 150 milímetros, certo? Então, na terceira configuração, o que nós vamos ter é o seguinte. Nós vamos ter o seguinte, que essa mola ela vai vir para cá agora, certo? Continua o peso aqui, ok? Só que agora, o que acontece? Nós temos agora uma deformação maior, ok? Então, daqui, e agora eu vou colocar aqui vamos botar, deixa eu ver, esse azul aqui. Então, daqui até aqui, você tem a deformação de 150, ok? Então, o que acontece? A nossa deformação é desse ponto aqui até esse ponto aqui, ok? E eu vou colocar aqui só para destacar, a minha deformação total é a linha vermelha, certo? Essa deformação aqui, é o 150 milímetros ou 0,150, convertendo para metros. Então, a minha deformação total eu vou chamar de XT. Então, XT
deformação total é igual a XP mais 0,150. Estou convertendo já para metro. Ok? Então, nós temos três situações. Situação 1, situação 2 e situação 3. Na situação 1 é sem massa. Na situação 2 eu coloco a massa e só coloco a massa e ele entra em equilíbrio. Que eu vou até colocar aqui, ó. Vou riscar aqui. Equilíbrio, certo? E na situação 3 eu empurro ela até chegar aqui nesse ponto. Depois eu vou soltar. Então meu movimento começa aqui, certo? Tá, como é que eu calculo então o meu XP? Eu preciso do meu XP? Preciso. Eu preciso saber qual é o deslocamento devido somente ao peso, né? Então lá no equilíbrio, a minha força elástica é igual ao peso, mg. O que é força elástica? Kx, nesse caso xp, né? Então o que é meu xp? Meu xp é igual a mg dividido por k. Tá aí. Esse aí, com essa equação, eu calculo o meu XP, certo? Então, o meu deslocamento total é isso aqui, mg por k, mais 0,150, certo? Tá. A energia mecânica, ela é constante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever isso. Energia mecânica em 1 é igual a energia mecânica em 2, ou energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final. Tranquilo? Quando eu solto aqui, ó, o meu corpo, nesse ponto 3 aqui, só existe energia potencial elástica. Mas eu vou copiar toda a equação e fica dessa forma aqui, ó. Mais em que VG no ponto 2 mais T2, certo? Energia potencial elástica no ponto 1 existe? Existe, ok. Gravitacional no ponto 1 não existe, certo? Energia cinética no ponto 1 não existe, sai do repouso. Elástica no ponto 2 não existe. No ponto mais alto ele não está sob efeito da mola mais. Gravitacional no ponto 2, energia potencial gravitacional existe? Sim, existe. E cinética no ponto 2 não existe também, né? No ponto mais alto da trajetória não existe mais energia cinética, né? Então, reescrevendo essa equação aí, vamos ter o quê? O que é energia potencial elástica? É K X total, agora, né? Que é igual a potencial gravitacional, que vai ser igual a mgh. A altura total aqui é, olha, ele está falando aqui, a altura máxima alcançada pelo colar acima de sua posição de equilíbrio, acima da sua posição de equilíbrio. A posição de equilíbrio dele é aqui, ó, desse ponto até no último aqui, né? Só que o que acontece? Como eu apertei ele, eu comprimi, então ele veio até aqui. Então aqui eu tenho, deixa eu pegar aqui, esse ponto que é a compressão, que, né, que eu vou chamar de 0,150, que é a compressão, e esse branco é a altura que eu quero, que é o H. Ou seja, ele está pedindo a altura acima do ponto de equilíbrio. Então, a altura total é desse ponto
até esse ponto. Então vai ser H mais, vou colocar de branco mesmo, 0,150. Beleza? E lembrando que xt, ou x total, vou colocar aqui de vermelho, é essa barrinha vermelha aqui, que é igual a xp mais 0,150, certo? Essa aqui é a compressão total da mola. Então, por isso xt quadrado. Beleza, agora vamos isolar o H. Como é que vai ficar esse negócio aí? Vou colocar de outra cor. Vou colocar um roxo. Beleza, coloquei o roxo aqui. Vamos ver. Então, H é igual a kxt quadrado por 2mg. O mg passa dividindo. O mais 0,150 passa subtraindo 150. Beleza. O K eu tenho, ok. XT eu tenho, ok. XT está aqui. XP eu tenho, ok. Né? XP calcula dessa forma aqui, ó. A massa eu tenho, ok. G, essa ação da gravidade eu tenho, ok. Só jogar aqui eu vou encontrar o H. E o H, deixa eu colocar de verde. O H, fazendo esses cálculos, é aproximadamente 1 metro. Certo? É isso aí. A letra A. Agora ele pede a velocidade máxima do colar. Ou seja, a velocidade máxima com que o colar vai alcançar. Beleza? Pessoal, na letra B ele pede a velocidade máxima alcançada pelo colar. Vamos pensar o seguinte, eu desenhei aqui, fiz um desenho aqui rápido, de como eu tirasse algumas fotos do movimento do colar. Então ele parte do ponto 1, vai para o ponto 2, 3, 4 e 5. Então no ponto 1 ele está lá embaixo, né, vamos dizer assim, está na máxima compressão da mola, certo? E eu solto esse colar. E ele passa então para o ponto 2, estou tirando uma foto, né? Várias fotos do movimento. Então ele vai para o 2, vai para o 3, 4. No 5, ele já perdeu o contato com a mola, certo? E ele tem uma velocidade V5, no 4 uma velocidade V4, 3, 2 e 1. E ele pede o seguinte, qual é a velocidade máxima do colar? Pessoal, a velocidade máxima que o colar vai atingir, vai alcançar, é quando a mola ela para de ser comprimida, tá certo? Quando ela, entre aspas, ela para de sofrer, certo? Então, ela começa a ser comprimida no ponto de equilíbrio, ou seja, quando você coloca o peso sobre a mola, ela dá essa pequena compressão, tá certo? Relativa ao peso do colar, que nesse caso nosso específico é o XP, certo? E a partir desse momento, a mola ela armazena energia. Ela só armazena energia quando ela é comprimida, tá certo? Então, o primeiro estágio de armazenamento de energia é no equilíbrio, ok? Se ela não está comprimida, ela não tem energia armazenada, certo? Então, ela acelera o anel até certo ponto. Então, a velocidade do anel vai crescendo, ela começa com uma velocidade 0, 1.1, né? Deixa eu pegar aqui o apontador. Então, aqui no estágio 1, a velocidade é nula, porque ele começa com a velocidade inicial 0. A velocidade ela aumenta para V2, depois vai para V3, V4 e V5. Só que
Vamos reparar uma coisa aqui. Do 4 pro estágio, do estágio 4 para o estágio 5, a mola ela não modificou mais, ela não aumentou, né? Só que do 3 para o 4, ela aumentou um gap aqui. Ou seja, no ponto 3 é o ponto de equilíbrio. Tá certo? Esse pequeno deslocamento que eu coloquei lá de verde, de XP, aqui, ó, esse pequeno deslocamento é somente devido ao peso dele, do corpo. Então, no ponto 3 é o ponto de equilíbrio. Então, essa velocidade V3 é a velocidade máxima do corpo, ou seja, é a maior velocidade dentre todas. A partir do momento que o corpo, que esse anel, ele perde o contato com a mola, ou seja, quando a mola não está mais empurrando o anel, a velocidade começa a diminuir. Então, a velocidade dele aumenta até certo ponto. Se eu fosse colocar num gráfico, seria aproximadamente, ele aumenta, a velocidade vai aumentando, chega num pico, no máximo, e depois disso ele começa a cair. Ok? Velocidade. E aqui, vamos pôr aqui, tempo. Então ele aumenta, chega num pico aqui, depois disso ele começa a cair. Essa velocidade máxima aqui, ó, tá exatamente nesse ponto 3, onde a mola ela para ela já liberou toda a energia armazenada, tá certo? Então nesse ponto o corpo ele tem contato ainda com a mola, portanto existe energia potencial elástica, ok? Existe a potencial gravitacional, porque ele está aqui acima do ponto de equilíbrio, tá certo? E ainda tem a energia cinética, né? Porque existe velocidade, então tem energia cinética. Então, como ficaria aí? Bom, primeiro que a energia mecânica no ponto 1 é igual a energia mecânica no ponto 3. Beleza? Então, a potencial elástica, ponto 1, mais potencial gravitacional, ponto 1, mais cinética, ponto 1, é igual a potencial elástica no ponto 3, mais potencial gravitacional no ponto 3, mais cinética no ponto 3. Existe potencial gravitacional no ponto 1? Não. Lê minha referência. Cinética existe? Também não, porque ele sai do repouso. Agora, potencial elástico no ponto 3, sim, existe. Deixa eu até colorir aqui para a gente ter uma referência. No ponto 3, sim, existe. Gravitacional, sim, existe. E cinética, sim, existe. Beleza? Tá, então como vai ficar o potencial elástico no ponto 1? Jogando a equação, ficaria da seguinte forma: kxt, ou seja, o deslocamento total da mola, lá no ponto 1, né? É o deslocamento total, que é o xp mais 0,150, que é todo esse ponto, essa distância aqui, né? O deslocamento total. É igual a potencial elástica no ponto 3, vai ser K, que multiplica XP, certo? Dividido por 2, porque XP, o único deslocamento da mola nesse ponto 3 é o XP, que é essa barrinha verde aqui, ó, que é só devido ao peso dele.
A mola só empurra, o máximo que a mola empurra é no ponto de equilíbrio, né? De novo. Mais a gravitacional, que vai ser mg, peso, vezes a distância, que no caso é 0,150, mais a massa cinética, né? Velocidade máxima, quadrado dividido por 2. Ok? O que eu preciso encontrar aqui é a velocidade máxima, certo? Então eu preciso isolar ele. O K eu tenho? Tenho. Ok. XT eu tenho? Tenho. Ok. K novamente. Ok. XP. Ok. Massa, beleza. Tenho. G, aceleração da gravidade, eu tenho. Massa, eu tenho. Então, como é que eu faço? Se eu tenho K, se eu tenho XT total, então eu posso fazer o seguinte, posso transformar isso aqui ó, em A maiúsculo é igual a esse termo todo é B maiúsculo, mais esse termo todo é C maiúsculo, mais M por 2 eu vou chamar de D, velocidade máxima ao quadrado. Isolando velocidade máxima, o que eu vou ter? Eu vou ter que velocidade máxima ao quadrado é igual a A menos B menos C dividir tudo por D, certo? Então, velocidade máxima é igual a raiz de A menos B menos C dividir tudo por D, certo? Fazendo esses cálculos aí, nós encontramos que a velocidade máxima é aproximadamente 4,41 metros por segundo. Bom, eu já fiz aqui, façam esses cálculos aí no exercício, tá certo? E comprove aqui, ó, que a velocidade máxima alcançada é aproximadamente 4,41 metros por segundo. Lembrando que A é esse termo todo aqui, B é esse termo todo aqui, C é esse termo todo aqui e D é M por 2, que dá 1,5, né? Porque a massa é 5 kg, 5 dividido por 2 dá, na verdade a massa é quanto? 3, né? Desculpa, 3 por 2 dá 1,5, certo? Bom, faça esses cálculos aí e retorne aqui para conferir. Beleza, exercício 6. Uma força F, vetor F, age sobre uma partícula P, xy, ou seja, uma partícula com posição variável, que se move no plano xy. Determine se a força vetor F é uma força conservativa e calcule o trabalho de F quando P descreve a trajetória no sentido horário A, B, C, A, de acordo com o quarto de círculo x² mais y ao quadrado é igual a quadrado. Se letra A, F é igual a K, Y, I, e letra B, vetor F é igual a K que multiplica YI mais XJ. Tá, vamos desenhar aqui rapidão qual é a cara desse exercício. Então, o desenho a situação é essa aqui, né? Então, existe uma partícula P, ela parte do ponto A, vai para o B, do B ela vai para o C, e do C ela volta para o A, correto? No sentido horário, certo? Foi colocado aqui no enunciado. Na letra A, ele fala que a força, o vetor força, é igual a K, Y, I, certo? Mais 0, J. Ou seja, não existe componente
no eixo Y, tá certo? Não existe componente no eixo Y. Então, na letra A força ela tem um sentido único. Na verdade, uma direção única, né? Está sempre na horizontal. Por quê? Olha aqui, o I, que é o único componente, tá certo? Da força F. Então, está sempre assim. Ela não muda. Em qualquer ponto dessa curva roxa, a força está sempre na horizontal. Ok? Certo? Bom, e está sempre assim, né? Da esquerda para a direita, se eu adotar aqui como positivo. Por quê? O sentido da força vai mudar conforme y. E y nunca é negativo, então ela nunca vai virar assim. Ó. Ela vai ser sempre assim. Tá certo? Beleza. Tá. Então vamos lá. Ele pede primeiro, essa força é conservativa? Ele pergunta. Né? Lembrando que eu estou na letra A. Essa força é conservativa? Como que eu vou analisar se uma força é conservativa? Se, deixa eu copiar aqui de azul, se a derivada parcial de fx em relação a y for igual à derivada parcial de fy da componente y em relação a x, então essa força é conservativa. O que é a derivada parcial de fx em relação a y? É igual a k, correto? Eu vou derivar esse componente aqui em relação a y. Vai sobrar só o meu k. E qual que é a derivada parcial da componente y em x? Bom, a componente y é zero. Logo, não existe, né? É diferente. Então, essa derivada parcial é nula, é zero. Então, como k é diferente de zero, ok? Ou essa parcial fx, y é diferente de a parcial fy, x, então essa força ela não é conservativa. Beleza? Então ela não é conservativa. Tá, depois no segundo estágio ele pede para calcular o trabalho. Ele pede para calcular o trabalho de A, B, C, A. O trabalho nós deduzimos em aulas anteriores, ou seja, o trabalho de A, B, C, A é igual a integral da força, do vetor força, escalar dr em A, B, C, A, certo? Isso aqui eu posso decompor essa integral em várias outras integrais. Então vai ser integral de força, nesse caso a força ela é ky e dy, j, por que dy, j? Porque eu estou de A até B. Ou seja, eu vou aqui, ó, vou subir de A até B. Então, o meu deslocamento é em y. E o meu versor unitário é o j, certo? Mas a integral, eu estou caminhando na curva. Agora eu vou de B para C. A minha força continua o ky e, certo? Eu estou na letra A, né? A força é sempre ky. Escalar, só que agora nessa curva B para C, eu estou no plano, não estou na linha, né? Eu estou andando aqui, ó, em cima dessa linha roxa aqui, do xy. Então, eu tenho um dx e eu tenho um dy, j.
certo? Estou de B para C. Mas ainda não acabou. Integral agora de C para A. A força continua. É um KYI, né? Que é o vetor força. Escalar o que agora? Qual que é a posição? O vetor posição. Eu estou indo de C para A. Eu estou em cima do X, né? Então vai ser um DXI. Certo? Então de C para A. Isso aqui é igual a quê? Vamos fazer a seguinte análise aqui, pessoal. De A para B. Ó, I vezes J, escalar, é zero, porque o I com J ele faz 90 graus. E o que é o produto escalar? É o módulo dos vetores. Vamos colocar aqui, ó. Vetor A vezes vetor B. Isso é módulo de A, módulo de B, tá certo? Vezes cosseno do ângulo entre eles. O I está nessa direção, o J não está nessa direção, o I está nessa direção. I, J. Esse ângulo é 90, cosseno de 90 é zero. Então, I vezes J é nulo, é zero, certo? Então, essa integral aqui ela vai ser nula, certo? Tá. Então, quanto vai ser as outras integrais? E lembrando também, pessoal, que a força ela varia com y, né? Por quê? Porque F é KYI, certo? Então, tudo bem, aqui no AB a força ela não é zero, só que o produto escalar é zero. Então, toda essa integral é nula. Aqui, ó, você tem I vezes I, ok, certo? O ângulo entre eles é zero, cosseno de zero é 1. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter de B, desculpa, até C, não vai ser nulo. Deixa eu copiar aqui direto. Não vai ser nulo. Então, eu vou ter de B a C, KY, dx, ok? Só que I, J já é nulo, então eu nem vou copiar porque é zero. Agora aqui, ó, o I vezes I, ok, é 1, certo? Só que, pessoal, no eixo X, quanto vale o Y? Quanto vale o Y em qualquer ponto do eixo X? Zero. O F não é KY. Se o Y é zero, sempre zero, em cima dessa linha aqui, então a força vai ser nula nesse ponto, nessa linha aqui. Então, essa integral sempre vai ser nula. Então, o meu trabalho ele se resume a resolver essa integral aqui, certo? Então, como é que eu vou resolver? Agora é só resolver essa integral aqui, certo? Beleza? Tá. Ele falou que no sentido horário, a trajetória no sentido horário, ABCA, de acordo com o quarto de ciclo, x² mais y² igual a quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar y aqui, ó. Se eu tenho x² mais y² é igual a quadrado, então y² é igual a A² menos x². Beleza? Certo? Então, o que é y? Y é igual a raiz de A² menos x². Então, o trabalho de ABCA é igual a... Eu vou colocar lá no lugar do y aqui, ó, de BCKY, agora vai ser raiz de A² menos x², ok? Dx, né? Tá aqui o dx. Então, o que eu vou fazer agora? Vamos pegar um parêntese aqui rapidão, ó. O que eu tenho? Tenho isso aqui, tá certo?
Aqui é A, B, C. Bom, a equação é x² mais y² igual a A². Então, o que eu vou fazer? Aqui, ó, é o raio A. Eu tenho x aqui e eu tenho y aqui, beleza? Tá, eu começo do ponto B e vou para o ponto C, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar aqui colocar em outras unidades de variáveis, certo? Então, como que eu vou fazer? Qual que é o ângulo desse negócio aqui, ó? O que é o cosseno desse negócio aqui? O cosseno desse ângulo aqui, que eu vou chamar de U, cosseno de U é igual a Y por A, certo? Então, o que é o seno? Seno de U é igual a X por A. Então, o que é X? X é igual a seno de U, ou seja, seno desse ângulo aqui. Eu estou começando aqui, vou fazer isso aqui, certo? Beleza. Então, o que eu tenho? O y meu, que eu já calculei lá, é A² menos x². O que é x? X é igual a seno do ângulo, beleza? Então, vou jogar aqui. Então, o que eu vou ter? Y, então, é raiz de A² menos A² seno quadrado de U. Vou colocar A² em evidência, vai ficar raiz de A², que multiplica 1 menos seno quadrado de U. Tranquilo? Bom, eu sei que seno quadrado de U mais cosseno quadrado de U é igual a 1. Então, o que é 1 menos seno quadrado de U? É cosseno quadrado de U. Certo? 1 menos isso, sobra isso. Então, vou jogar aqui. Então, y é igual a raiz de A² que multiplica cosseno quadrado de U. Raiz, olha, as variáveis aqui estão ao quadrado, eu posso jogar para fora. Então, vai ficar A, ok? Cosseno de U. Só que lá a gente tinha aqui a energia integral de BC, de B até C, de KY dx. Beleza, o y eu tenho aqui, ó. Ok. K, ok. Então eu vou jogar aqui. Então a energia fica o quê? Integral de BC, K, que multiplica a cosseno de U, que a minha variável agora é U. Só que eu estou com dx ainda. Então eu tenho que encontrar o que é dx. Eu tenho que x é isso aqui, é a seno de U. Então o que é dx? Dx é a cosseno de U du. Agora sim eu posso jogar aqui dentro. Então U vai ficar integral de BC K a cosseno de U, ok? Dx é a cosseno de U du. Agora eu tenho variável U, beleza? Com du, beleza? A com A quadrado, constante, quadrado, vou jogar para fora, fica KA², certo? Integral de B até C de cosseno quadrado agora, de U, du. Eu vou ter que transformar isso aqui, ó. Então, vou voltar lá e volto. Então, eu tenho isso aqui, KA², integral de cosseno quadrado de U, du. De B até C. Isso aqui é minha energia. Tem que calcular isso. Maiúsculo, né? Tá. Eu sei lá da trigonometria que cosseno quadrado de U é igual a 1 mais cosseno de 2U dividir tudo por 2. Então, vou jogar lá e fica o quê? U, então, é KA² integral, agora de 0 a π por 2, porque eu estou começando aqui e vindo aqui. Meu ângulo está aqui, então ele começa em 0 e vai até 90. Então vai ser de 0 a π por 2
Eu estou agora andando com U, né? Minha variável é U, o ângulo. Então, K² que multiplica essa integral aqui, que vai ser 1 mais cosseno de 2U, certo? Por 2 du, e U vai de 0 a π por 2, certo? Então, posso jogar o 2 para fora, fica K² por 2, integral de 0 a π por 2, de 1 mais cosseno de 2U du. Posso dividir essa integral aqui em duas, então fica K² por 2, integral de 0 a π por 2, de du, que é 1 vezes du, mais outra integral de 0 π por 2, cosseno de 2u du. Lembrando que aqui tem o K² por 2 também, né? Mais aqui, porque isso aqui está multiplicando os dois. Tá, então como eu vou fazer? Como vai ficar? Eu vou resolver essas duas integrais aqui. Bom, se você resolver e vai achar que essa integral é zero, faça aí para conferir. Isso aqui vai dar zero. Agora, essa aqui não. Essa aqui vai dar π por 2. Π por 2, que vai multiplicar K² por 2. Isso aqui vai ficar πKA² por 4. Certo? Então, isso aqui é minha energia. Ou meu trabalho, né? Na verdade. Ok? Então, vamos lá. Vou voltar lá. E vou me encontrar, então. Eu tenho um pulo gigantesco, né? Mas eu acho que está valendo. Vocês têm que conferir aí, porque a aula ficou muito grande. Passou nos limites. Então, a energia ou trabalho de ABCA é igual a π, que multiplica K² dividido por 4. Suave? É isso. Na letra B, ele fala o seguinte, que a força agora é KYI mais XJ. De novo, parêntese. Se a força é igual a K, que multiplica, deixa eu ver ali, esqueci, YI XJ. Então, F, K, YI mais XJ. Então, eu tenho que F é igual a KYI mais KXJ. Então, eu tenho um FY, na verdade um FX, né, aqui, e eu tenho aqui um FY, ó, XI, YJ. Então, para eu saber se a força é conservativa, eu tenho que ter o seguinte, a parcial x em y tem que ser igual a parcial y em x, certo? O que é a parcial x em y? Vai dar y. O que é a parcial y em x? Na verdade vai dar k, né? Desculpa. Vai dar k. Perdão. A parcial y em x vai dar k também. Então é igual. Dessa forma, f é conservativa. Ok. Bom, se a força é conservativa, o trabalho é ABCA é a integral fechada de f dr. Isso a gente já estudou lá, né? Em aulas anteriores, isso aqui é igual a zero. Então, sem cálculo, não tem cálculo. É zero. Se a força é conservativa, o trabalho é zero. Certo? Então, isso aí é a letra B. Então, até a próxima. Tá feito esse exercício 6, que foi um pouco grande. O outro também, né? Esse aqui também foi um pouquinho grande. Mas tá valendo. A gente já estudou todo o conteúdo, resumidamente aqui, né? E eu acho que
que é isso, beleza? Então até a próxima, até mais, valeu!